Graças a Deus, estamos de volta ao programa Palavra de Vida. Está assim, surtido de bênção para a sua vida, para a sua casa. E nós estamos muito felizes em poder ter você como nosso telespectador nesta manhã de sábado, para ouvir aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, aquilo que pode transformar o nosso caráter, a nossa história, também a questão que nós estamos vivendo. A Palavra de Deus, ela transforma. Você que está ouvindo e crê nesta manhã, hoje nós iremos receber uma palavra de Deus para que possamos assim multiplicar, para que nós possamos ser abençoados cada vez mais na presença do nosso Deus nesta manhã. Amém? Olha, eu quero convidar você, pega a sua Bíblia comigo, no momento da palavra, você que já pegou, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos falar de uma palavra importante demais para você que é cristão, para você que não é, não importa. Eu não estou aqui para pregar só para crentes ou para cristãos, estou aqui para levar a palavra a todo ser que respira, amém? Porque a Bíblia diz, todo ser que respira, louva o Senhor. Você tem motivo para louvar a Deus? Não! Hoje você vai ter, porque Deus tem uma palavra para o teu coração, você crê? Amém? Pega a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, você que não conhece aí, eu vou ler com você nesta manhã, vou pegar minha Bíblia que já está aberta, tá? Em Hebreus, vou passar aqui uma página que passou, né? Hebreus, capítulo 11, diz assim nesta manhã, para você que está nos ouvindo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Vou ler com você novamente para que você possa meditar na palavra comigo nesta manhã. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É essa palavra que eu quero hoje trazer para o teu coração. E eu quero falar sobre este dom espiritual, eu quero falar sobre este presente que Deus deixou para nós. Quero deixar essa palavra entrar no teu coração de uma forma muito especial. E nós hoje vamos falar sobre fé. Por que a fé? Porque a fé é o ponto principal da vida de todo cristão e todo ser humano. Amém? E hoje eu quero trazer para você assim, uma revelação básica do que é a fé, para que você possa aí, usar a sua fé com sabedoria e usar a sua fé de modo que ela vai fazer a diferença na sua vida. Amém? E para falar sobre fé, nós não podemos deixar de falar sobre um homem que viveu e conheceu a Deus através deste princípio, através deste ato de fé. Amém? Quero retratar aqui um pouco de Abrão, né? Que Abrão, a Bíblia nos diz que Abrão, ele foi um homem que passou a conversar com Deus, porque ele era um homem que tinha na sua vida, né, um princípio de justiça, um homem justo. E a Bíblia diz que Deus se manifestou a Abraão, né, Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão. E a Bíblia diz que o Senhor conversou com Abrão, e essa palavra se encontra em Gênesis capítulo 12, né, que o Senhor fala assim para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te enviarei. E essa palavra, você puder buscar ela nesta manhã, você vai entender que a partir desse momento, Abraão ele começa a ter um relacionamento mais próximo com Deus. E a Bíblia diz que Abraão creu na promessa de Deus. E essa promessa era que se Abraão saísse do lugar onde ele estava, saísse do meio da sua parentela, para uma terra a qual o Senhor enviaria Abraão, Deus abençoaria, faria de Abraão uma grande nação, abençoaria o que abençoasse Abraão e amaldiçoaria os que amaldiçoasse Abraão. E faria da sua semente como a areia do mar e como as estrelas do céu, e multiplicaria as sementes de Abraão. E todas as famílias da terra seriam benditas. Mas cabia a Abraão, queridos, obedecer e crer na palavra de Deus. É um grande desafio, não é verdade? Você acreditaria? Se você ouvisse no seu coração a voz de Deus falando assim: querido, meu filho, minha filha, saia porque eu quero te abençoar. Saia dessa situação porque eu quero te abençoar. Eu quero te dar isso, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua história. O que você faria? Abraão, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. E com o passar da história, a Bíblia diz que Abraão era o homem que pedia a Deus um herdeiro, um filho, porque Deus havia prometido para Abraão uma grande nação e que multiplicaria Abraão a sua descendência. Mas Abraão não podia ter filho, a sua esposa Sarai não podia ter filho.
Mas Deus concedeu a Saraí também um filho por nome Isaque. E a Bíblia diz que esse filho, logo mais também no decorrer da história, Deus pede esse filho a Abraão como um sacrifício. E queridos, para a gente entender a palavra da fé nesta manhã, a gente tem que primeiro deixar essa introdução entrar na nossa vida. E a Bíblia diz que Abraão foi oferecer Isaque a Deus em sacrifício, por quê? Porque ele teve fé, porque ele creu que Deus ia entrar com a providência. Como agora Deus tinha prometido a Abraão uma grande nação e que todas as famílias seriam benditas através de Abraão, se ele tinha só um filho, o único herdeiro, a única semente, e agora Deus pede ele como sacrifício. Que Deus é esse? Que nos traz os desafios, que nos traz o rompimento das coisas que os nossos olhos veem. Mas nessa manhã a Bíblia diz que Abraão pegou Isaque e levou ao alto do monte, e ao caminho do monte, Isaque carregava lenha. Isaque carregava aquela lenha para subir com seu pai ali o monte. Quando no decorrer do caminho Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Mal sabia Isaque que ele seria o sacrifício. Mas naquele momento, Abraão, ao qual Deus já tinha mudado o seu nome de Abrão para Abraão, a Bíblia diz que ele falou assim: filho, Deus proverá. É um homem de fé. A Bíblia diz que Abraão subiu com Isaque ao alto do monte, amarrou Isaque, atou Isaque, preparou a lenha em volta de Isaque e levantou o cutelo para sacrificar Isaque a Deus, porque Deus assim tinha um pedido. E a Bíblia diz, querido, que naquele momento, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar a vida de Isaque, Deus se manifesta através do anjo e fala assim: Abraão, não faças mal ao menino, porque Deus tem visto que és homem justo e que tem fé. Naquele momento, nós recebemos este grande exemplo de uma fé absoluta. Queridos, Abraão foi o pai da fé, considerado o pai da fé, né? O patriarca que hoje, né, nos dá um exemplo de fé, nos dá um exemplo de que há a condição de o homem alcançar uma fé absoluta. Mas a fé, ela tem que trazer, querido, consigo os seus frutos, as suas maravilhas, as suas conquistas. Falamos sobre Abraão, falamos sobre este princípio que ele nos mostrou sobre fé, mas agora eu quero deixar esse assunto aqui mais aberto para você entender, tá bom? Abraão fez tudo isso, mas nós vemos também que para acontecer algumas coisas importantes na vida das pessoas, é preciso usar a fé. Tem pessoas que têm muitos problemas, têm muitas dificuldades, têm muitas adversidades, mas não sabem o que fazer. E a fé, querido, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Então nós temos que aprender a usar a fé. Você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Aonde a tua fé te levaria? Até onde você iria com a sua fé? O que você é capaz de alcançar com a sua fé? Pastor, eu não sei bem o que é fé. A fé, queridos, ela tem que ter um fundamento, né? Esse fundamento tem que ser a certeza do que vai acontecer. Agora, como e em quem está a sua fé? Como está a sua fé? Vamos entender, queridos, que também Moisés, ele conseguiu passar pelo meio do mar e levar uma quantidade de homens ao atravessar o mar com ele, porque Deus havia ordenado que Moisés tocasse as águas do mar. Se Moisés duvidasse, aquelas águas não teriam se aberto. As águas do Mar Vermelho se abriram e o povo passou de pé em seco, porque ele usou da fé, a autoridade de Deus. Nós vemos também na Bíblia que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram também afrontados, jovens, que foram afrontados por Nabucodonosor, porque não quiseram adorar a estátua que Nabucodonosor tinha erguido para que todos os homens ali adorassem, todos os reinos adorassem. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar diante daquela estátua. E a Bíblia diz que eles foram lançados
dentro da fornalha de fogo, mas antes de ele ser lançado, eles falaram assim: olha, rei, nós não participaremos deste negócio, porque o nosso Deus, ele certamente nos livrará desta fornalha. Se ele quiser, que se ele não quiser, nós estaremos com ele na glória. Isso é fé, queridos. Daniel estava também da mesma situação. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Na cova dos leões. E a Bíblia diz que os leões não causaram a Daniel mal algum, porque ele creu no Senhor, porque ele creu na palavra. Deus fez com que os leões naquele momento jejuassem. Mas o que leva uma pessoa a ter uma fé? O que leva uma pessoa a alcançar a fé absoluta, em qual as coisas podem acontecer sem que isso haja uma explicação lógica? Isso é fé. Nós vamos entender a fé no seu contexto bíblico. Quando a Bíblia diz que existe um fundamento, que a fé ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma base. Tem que ter algo sólido para que nós possamos ter certeza que algo vai acontecer. Grandes homens alcançaram grandes vitórias, mas nós não somos diferentes deles. Eles não são melhor que nós. As mesmas influências, as mesmas opressões, as mesmas decepções, as mesmas angústias, eles passaram, que nós passamos hoje também. Mas a fé continua sendo entregue a todos aqueles que creem. E eu quero falar com você também. O que representa a fé para a nossa família, para a nossa vida? Como eu tenho agido com a fé quando eu mais preciso dela? Será que a fé ela só pode ser usada no momento de problemas, na hora em que eu estou passando uma dificuldade, uma limitação na minha vida, uma enfermidade? Porque tem gente que tem pessoas que não têm a capacidade de usar a fé em momento algum da sua vida, porque não creem. Porque a fé ela tem que ter um fundamento. E hoje eu quero falar desse fundamento com você. Tem gente que fala assim: mas eu creio, mas eu tenho fé em Deus, né? Quantos não têm fé em Deus? Quantos creem que Deus existe? Você crê? Amém, louvado seja o Deus. Mas você sabe aplicar a sua fé? Como você tem aplicado a sua fé? Amém? Para que as coisas venham acontecer e você fala assim: meu Deus, aconteceu. E você vir louvar o nome do Senhor, agradecer, porque Ele verdadeiramente cumpre com aqueles que crer na sua palavra, né? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, olha, vamos ler Marcos 4:30, diz assim, Marcos 4:30, eu vou ler com você aqui, vai falar também sobre esse princípio de fé, e eu quero introduzir isso no seu coração, que diz assim, olha, e dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? Ou com que parábolas representaremos? E diz assim: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor da terra, de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as árvores dos céus podem aninhar-se debaixo das suas sombras. Pastor, mas agora eu não entendi, o senhor estava falando de fé, agora o senhor vai falar da mostarda. O que eu quero trazer para o teu coração é assim: Jesus ele usou muitas parábolas para trazer algumas verdades, algo que acontecia na vida física. Ele tirava dessas parábolas algumas verdades e trazia para a vida dos homens, para que eles pudessem entender o que Jesus tinha para dizer. E eu quero usar também aqui essa parábola para explicar a fé, para que você possa usar a sua fé de uma forma adequada. Amém? Jesus, certa vez, estava com os discípulos, ele dizendo para os discípulos, explicando mais ou menos assim: olha, se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vem para cá, ou sai de cá e vai para aqui, vai para esse local, vai para esse, se põe nessa localidade. Poder através da fé. O que eu estou dizendo? O poder, eu vou usar a fé para me expor, vou usar a fé para alcançar alguma posição, vou usar a fé para elevar ou para engrandecer o meu nome?
Com certeza isso não vai acontecer. Nada vai acontecer quando a glória estiver voltada para você ou para mim. Nada vai acontecer quando nós estivermos querendo usar a fé para um capricho ou para um benefício próprio, o individual da nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a fé é semelhante a um grão de mostarda. Ou seja, o grão de mostarda é uma semente, vamos entender como uma semente. E a menor de todas as sementes é o grão de mostarda. Jesus, eu creio que para ele não dizer que a gente não tinha fé, ele comparou com um mínimo de alguma coisa que pode se tornar grande. A Bíblia diz que a semente de mostarda é a menor. Quando você planta ela lá, ela é a menor de todas as sementes. Mas quando vem a crescer, se torna a maior das hortaliças. E cresce, e os seus ramos recebem também as aves dos céus que vêm se aninhar-se. Mas eu quero trazer aqui, querida, a revelação dessa fé. Que tamanho é a sua fé? Você tem fé para sair dessa situação que você está vivendo? Você tem fé que Deus pode restaurar o teu casamento? Você tem fé que Deus pode trazer o teu filho de volta? Você tem fé que Deus pode trazer o teu marido de volta? Você tem fé que Deus pode tirar você dessa rede, dessa situação que você está se encontrando? Você tem fé que Deus pode restaurar, querida, a tua família? Você tem fé que essa enfermidade, que esse câncer que persegue você, que essa dor no estômago que você sente, essa úlcera, esses problemas malignos, Deus pode curar você? É a fé que vai determinar isso hoje. E eu quero falar sobre isso aqui nesse momento, dizendo assim, olha, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Você pode até não ver, mas isso vai acontecer. É preciso você usar a fé, né? Vamos entender, a semente está aqui na minha mão. Eu pego a semente e eu planto. Quando eu vou plantar, eu tenho que observar onde eu estou plantando a minha semente. Porque eu não vou plantar a minha semente em qualquer lugar. Eu não vou plantar a minha semente num terreno arenoso, porque eu sei que lá não tem nutrientes. Aquela semente certamente ela vai secar e vai morrer, não vai adiantar. Lugares áridos. Eu preciso procurar o local certo para plantar essa semente, para que ela venha nascer, para que ela venha crescer. E é esse a grande questão na nossa vida. Onde plantar a nossa fé, queridos? Aonde plantar aquilo que Deus deixou para nós usufruir. Não importa se você é cristão ou se não é. O que importa é que Deus deixou esse benefício, que você pode alcançar grandes bênçãos, grandes milagres através da sua fé. Então esse terreno tem que ser um terreno onde tenha nutrientes, onde tem alimento para que essa semente possa nascer, possa brotar. E o que eu estou falando? Que terreno é esse? A Bíblia nos dá esse conhecimento, né? Que lugar é esse que eu devo plantar a minha semente? Terra boa. Que terra boa é essa? Quero dizer para ti, queridos, Mateus capítulo de número 4, nos diz sobre a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, né? E quando ele estava semeando, parte das sementes caíram à beira do caminho. E logo vieram as aves dos céus e comeram aquelas sementes. A outra parte da semente caiu nos pedregais, aonde crescendo, nascendo e vindo o sol, se queimou e secou-se porque não tinha terra profunda para suas raízes. Outra caiu nos espinhos e nascendo, crescendo, com os espinhos no meio dos espinhais, foi sufocada e não prosperou em crescer. Mas as que caíram em terra boa, a Bíblia diz que cresceu, deu fruto, foi próspera em tudo quanto fez. Terra boa, querido, é isso que nós precisamos encontrar para a nossa fé. Plantar nossa fé num lugar onde verdadeiramente nós alcançaremos de Deus aquilo que nós queremos alcançar. Salmo número 1 diz assim,
que bem-aventurado o homem que anda segundo a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que se mantém diante da palavra do Senhor, no caminho justo, no caminho da verdade. Que ele será comparado à árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. Essa terra que eu estou falando para você, pastor, mas diga para nós, que terra é essa? Essa terra, querido, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o reino dos céus, aquilo que pode nos garantir a vida e vida com abundância. Por que você acha que muitas pessoas não têm alcançado a prosperidade, as bênçãos para a sua vida, de tudo que Deus deixou para nós sobre essa terra? Porque tem buscado plantar a sua fé em outros meios, em outras terras, terras áridas, terras secas, aonde planta a sua semente, mas não nasce, não dá em nada. Espero e a bênção não vem, não nasce. Sabe por quê? Deixa eu trazer essa revelação para você nesta manhã. Quando você pega a sua semente, que planta ela numa terra boa, a partir do momento que você planta, que você encobre ela com a terra, você deixa ela ali numa situação que você não pode mais interferir, certo? Você não pode mais mexer. Mas existe uma coisa que você tem que fazer para que aquela semente brote. Tem que regar. Você tem que trazer a água, é que vai fazer com que aquela semente venha a ser alimentada através da água. E a Bíblia diz, queridos, que a semente, ela precisa estar numa terra boa e precisa ser regada, para que ela venha a crescer. E ela nos dá esse entendimento. Sabe por quê, queridos? Porque agora o crescimento desta pequena semente que é a nossa fé vai ser dado por Deus. O crescimento, quem dá é Deus. Você não pode interferir no crescimento de uma planta, pode? A partir do momento que você planta lá a semente, o caroço, você cobriu com terra, aí você fica esperando, não é verdade? Você fica lá na expectativa. Vai nascer? Será que vai nascer bem? Será que não vai nascer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Existem essas possibilidades. Mas quando você, presta atenção, quando você planta em terra boa, quando você planta a sua semente numa terra fértil, você tem a certeza que vai nascer. Você tem a certeza que aquela terra ali vai dar fruto, vai prosperar. Mas quando você já pega aquela semente e planta numa terra árida, uma terra muito seca, onde não há água, onde não há nutriente, onde não há vegetação, você fica naquela dúvida, será que vai dar certo? Será que vai nascer? Será que eu vou ser próspero nessa área da minha vida? Será que eu estou plantando, estou investido no lugar certo da minha vida? São as dúvidas, querido. E a fé, ela não é compatível com a dúvida. A dúvida é o sinônimo de que você não tem fé. A dúvida é o sinal de que você está com a sua fé fragilizada. Porque você não tem o lugar certo para plantar a sua fé. Para que verdadeiramente você venha a ser uma bênção, crescer. E Jesus, a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que nos fez entender que através da fé, tudo quanto pedimos seria feito no seu nome. Então, se eu tenho fé, eu vou plantar a minha fé numa terra fértil. É a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse crescimento, quem vai me dar é o Senhor. Então, se eu plantei a minha fé na palavra, no Evangelho, é certo que ela vai crescer. Porque quando eu começo a regar, esta planta, eu começo a me alimentar da palavra, eu começo a buscar na palavra a verdade, naquilo que vai ser bom para a minha vida, para o meu crescimento, para a minha prosperidade, enfim, para a minha família. Esse é o alimento, esse é a água da palavra, que é a água que vai alimentar a sua vida. Então, para você que não está muito bem na sua vida, você que não está alcançando muitas prosperidades, muitas bênçãos espirituais, a cura, o milagre, enfim, todas as áreas da sua vida, você precisa agir com fé. Por mais pequena que a sua fé seja, plante ela em Jesus, porque Jesus, queridos, é terra fértil para a tua fé, e Ele vai multiplicar, e Ele vai estender, vai fazer com que a tua fé cresça, porque Ele vai realizar. Você vai usar um pouquinho de fé,
e Deus vai entrar com a providência naquela área da sua vida e você vai acreditar cada vez mais e você vai vir buscar mais na palavra de Deus e você vai entender que a melhor decisão da sua vida foi ter plantado a sua fé na palavra, em Jesus, no Evangelho de Jesus, no Evangelho que liberta, que salva, que cura. Terra fértil é Jesus. Não adianta plantar em outro lugar que não vai dar certo. O máximo que você vai ter é dúvida: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas vem para Jesus que Ele garante a vitória. E eu quero dizer assim para vocês também que Mateus 4, versículo 3, né? Mateus 4, versículo 3, nós já falamos que é sobre o semeador. E também tem Marcos 4, 26, né? Marcos 4, 26 eu quero ler com você nesta manhã e dizer: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantando-se de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Para você que está ouvindo esse versículo, que acabou de ouvir, como Deus Ele dá o crescimento, às vezes a gente não tem explicação para algumas coisas que acontecem na nossa vida. Porque Deus é que nos dá essa capacidade de alcançar algumas prodígios, algumas maravilhas, sem que isso tenha explicação lógica. Que muitas das vezes o que nós procuramos é a saída para um problema, buscamos a saída para uma adversidade, para uma dificuldade, para uma enfermidade. Nós queremos que tudo tenha um propósito, que tudo tenha um jeito. Mas tem coisas, querido, que nós só vamos alcançar através da fé. Hoje eu posso estar doente, enfermo, prostrado em cima de uma cama, em cima de um leito. Hoje eu posso estar na miséria, sem dinheiro. Eu posso estar sem recursos para minha família, para abençoar. Mas se eu crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, amanhã minha vida pode mudar. Simples. A minha história pode ser mudada simplesmente a partir do momento que eu crer na palavra. Isso é fé. É o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza das coisas que se espera. Então, se você tem fé, plante ela em Jesus, que ela vai crescer. E quando ela crescer, ela vai te dar motivo de alegria. Porque toda árvore, ela tem como propósito crescer e dar os seus frutos. E a sua fé vai trazer os seus frutos para você também. A partir do momento que você começar a aplicar seu coração na palavra do Senhor Jesus, e a fé em Jesus, que é a terra boa que você precisa, a terra limpa, a terra que tem nutriente, que vai fazer você crescer no Evangelho, você vai entender que não há outro meio, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, que vai nos levar à condição da salvação através da fé. Que a palavra de Deus nos diz: conhecereis a palavra, conhecereis a verdade. E essa própria verdade vai nos trazer o conhecimento do que nós podemos, do que nós temos, do que nós não temos que fazer para sermos abençoados. Se você crê nessa palavra, nesta manhã, comece a aplicar a sua vida a partir de hoje, dentro do conteúdo dessa mensagem. Não, eu vou plantar minha fé em Jesus. A minha vida pode estar difícil, minha vida pode estar na miséria, minha vida pode estar na enfermidade, a minha família pode estar dividida, separada, toda defasada, minha história, sem nenhuma direção, mas hoje eu quero uma direção para minha vida. Tem fé? Não tem? Pega esse pouco que você tem e põe nas mãos de Jesus, e você vai ver o que vai acontecer com você, tá bom? Quero deixar essa palavra porque a Bíblia diz assim, olha, e a fé é para que você venha a ser salvo, porque, queridos, nós não vamos ser salvos pelas obras, tá? A Bíblia diz que a fé, olha só o que eu vou dizer para vocês aqui, isso é importante, fica bem pertinho de você nesta manhã. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra é morta, porque nós não vamos ser salvos por causa das nossas obras. Nós não vamos ser salvos pelo aquilo que nós fazemos. Ah, pastor, mas eu faço só o bem, eu faço só as coisas boas. Mas nós vamos ser salvos através da fé em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu, né, e ressuscitou. Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. É por Ele que nós iremos ser salvos. E a fé, ela só tem fundamento quando é aplicada aqui, nossa vida, na palavra, tá bom? A fé vem através do ouvir. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você que não tinha nenhuma perspectiva de fé, hoje você já tem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Receba essa mensagem para o seu coração nesta manhã de sábado, e eu quero já agradecer você, a sua família, agradecer a sua audiência aqui, você que está nos acompanhando no programa Palavra de Vida, e
Queridos, amadureça a sua fé, você que está com a sua fé aí denegrida, quem sabe até mesmo frustrada, ponha em Jesus, não escolhe a sua fé em homens, não escolhe a sua fé em pessoas, não abra mão da sua fé, porque o oposto de fé, se você não tiver fé, você se torna uma pessoa incrédula, que não crê em Deus, que não crê nas coisas, você vai crer em outras coisas, crê no dinheiro, tá? Crê nos bens que você tem, crê em outras circunstâncias, mas não crê em Deus, então não tem fundamento. Por que você acha que muitas das vezes as pessoas são abençoadas, mas quando chegam a um ponto da sua vida, aquelas bênçãos não satisfazem o seu coração? Porque aquilo ali, tudo são aplicado em outros fundamentos, não no Evangelho. Tem pessoas que são prósperas, têm dinheiro, tem tudo na sua vida, mas não tem alegria no coração. Não tem a saúde, não tem a paz dentro do seu lar. Por quê? Porque aquilo ali não satisfaz o coração do homem. Vem para Jesus, Ele está te chamando nesta manhã, aplica a sua fé nele e será uma bênção, tu e a tua casa, amém? Quero agradecer você, toda a cidade de Óbidos, que Deus possa abençoar, agradecer aqui a direção da Sentinela TV, que Deus possa estar abençoando essa empresa também, que tem nos aberto as portas, aqui a direção, todos os seus trabalhadores, receba a bênção do Senhor Jesus para as nossas casas, para os vossos sonhos, para os vossos projetos, em nome de Jesus. Eu espero você até o próximo programa, aqui na Sentinela TV, canal 7, se Deus assim nos permitir.